Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro, da Mova RH, e hoje eu estou aqui com a Elisa, uma grande amiga, para falar um pouquinho sobre liderança remota. Mas antes de falar, eu vou deixar ela se apresentar, né? Contar da experiência dela, quem é ela na fila do pão, né? Quem que é um pouquinho a Elisa e o porquê que é super legal, né, conversar com a Eli a respeito de liderança no trabalho remoto e ela trazer um pouco da experiência dela que ela teve aí antes da pandemia, né, Eli? Acho que é importante a gente falar isso. Vem antes da pandemia, ou seja, não foi no sufoco como todo mundo, e acho que isso faz com que seja uma experiência aí bem diferenciada, né, a respeito de como conduzir a liderança no remoto. Na época ninguém falava, ou seja, não tinha nem pessoas para dar dicas. Foi na pauleira mesmo para aprender a fazer remoto, né? É verdade. Nossa, agora você falando, até lembrei, quando que eu não trabalhei no remoto. Estava tentando lembrar quando que eu não trabalhei no remoto, né? Então eu tenho muito histórico realmente de conduzir, né, remotamente os trabalhos e time, mas enfim, como você pediu, eu vou me apresentar. Obrigada pelo convite, Gabi, estou adorando estar aqui, eu adoro esse tema, adoro temas que envolvem liderança, obviamente. Eu sou a Elisa, eu sou formada em Direito pela PUC, já faz bastante tempo, em 2004. Eu tive um histórico aí passando por escritórios de advocacia, mais voltado para a área tributária mesmo. Depois eu fui para a Big Four, para a PwC, fui gerente na Price. Eu entrei como supervisora e fui promovida a gerente. No total eu fiquei quase 4 anos na Price. E depois eu fui ser head de Tax Customs da BMW do Brasil. Por 4 anos e meio também, tive uma equipe bem grande na BMW do Brasil, mais de 20 pessoas na época, e depois eu assumi uma posição de gerência no headquarters da BMW, em Munique, na Alemanha, numa área de impostos internacionais, e eu trabalhava com impostos indiretos na China e na Índia. Então, até pelo histórico já dá para ver aí que teve muita coisa remota, né? Porque quando eu estava na época da Price ainda não, porque era realmente uma coisa mais presencial, mas também a Big Four ela sempre teve aquela coisa assim de você ficar no cliente, você não tem muito aquela coisa presa ao escritório, né? Todo momento. E na BMW eu tinha uma equipe espalhada pelo Brasil. Então, a fábrica no sul, tem um escritório em São Paulo, tem uma fábrica no norte do Brasil, então todo mundo espalhado, eu não tinha como estar em todos os lugares, e quando eu estava na Alemanha, era China e Índia, então eu nunca conheci pessoalmente os colegas, principalmente por conta da pandemia. Então, meu trabalho era quase que 100% feito à distância, né? Caramba, e era uma equipe de quantas pessoas, assim, à distância? À distância, na China, assim, que eu falava diretamente na China, eu deveria falar com umas 7 pessoas, mas a equipe era bem maior, e na Índia, que eu falava diretamente, umas 5, 6 pessoas, mas Ou seja, também que com respondia diretamente para você. diretamente para mim, né? Exatamente. Legal, legal, bacana. E vai, ele nesse... Então, no final, a gente está falando de quanto tempo, praticamente, fazendo liderança remota? Porque começou antes, né? Olha, eu tô acostumada com uma liderança remota desde 2015. Olha, bastante Desde tempo. 2015. Foram 7 Sim. anos. Né? Na época ainda a gente não tinha o costume de usar a câmera, isso mudou na pandemia. O que para mim foi super esquisito. Até hoje, para mim, eu confesso que é esquisito. Gabi, a gente tem que falar um pouquinho sobre câmera hoje, porque não é sempre que a gente está bem para ligar a câmera, né? Não sei se você Verdade, concorda verdade. comigo. E eu acho que é uma coisa que, inclusive, tem que ser respeitada, né? Tem que ter nesses bons costumes aí de remoto, boas práticas, não obrigar as pessoas a ligarem a câmera sempre, né? Não é todo dia que a gente está disposto a aparecer assim na câmera. Mas aí eu acho que até a gente vai entrar nesse ponto quando a gente falar prós Vamos e entrar nisso contras, né? também.
Mas do já remoto. podemos já começar agora também, tá? Eu ia perguntar Va- qual é a dificuldade, mas vamos já engatar. Eu acho legal você trazer isso, né? Porque mostra a questão que eu acho que é primordial. Acho que, independente de ser remoto ou presencial, a gente precisa ter líderes empáticos. Mas eu acho que no remoto, mais ainda, né, que a empatia acaba sendo importante. Isso que você falou é um ato de empatia, né? De entender que, às vezes, ou você ou o teu talento, ele não tá bem, né, para abrir uma câmera, Exato. não tá legal, tipo, não significa que, nossa, ele tá desengajado, ele não tá acreditando na empresa. Não, a gente tem dias que a gente acorda meio estranho mesmo, meio para baixo, meio down, e faz parte, né? Somos pessoas, né, afinal de contas. E você falando, Gabi, me veio uma frase que eu li uma vez, eu achei muito legal. Você não está pronto a ser líder até você estar pronto a servir. Então, nós líderes, nós servimos ao nosso time, nós servimos as pessoas. Então, aí que entra a questão que você falou da empatia, porque o líder ele tem que ter essa percepção do seu time. O líder tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas, tem que querer saber das pessoas, tem que gostar de interagir com pessoas, né? Eu não sei se, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo tanto líder que não tem a menor sensibilidade com o ser humano, né? E assim, eu falo disso com toda a humildade possível, porque eu já errei muito como líder, sabe? E a gente aprende errando, no caso. Então, eu falo com toda humildade, porque às vezes a pessoa ela não tem a percepção disso, né? Mas é muito legal a gente falar sobre esses temas, porque o líder está aí para servir. Então, ele está para escutar, ele tem que ter a sensibilidade de como que o pessoal dele está naquele dia, é um bom momento para trazer algum assunto, não é um bom momento para trazer algum assunto, e então essa questão que você trouxe, eu acho que tem muito a ver com a empatia isso. E talvez seja um dos desafios do remoto, porque eu sou super a favor do remoto, né? Você sabe, Gabi. Eu sou muito a Olha, eu também favor. levanto a bandeira, admito, tá? Mais do que o. E o remoto total, assim, entendo quando precisa do híbrido, mas eu sou a favor do Anywhere Office. Nossa, total. Anywhere office, não é home office, né, gente? Ninguém vai perguntar lá para o time, ai, aonde você está agora? Você está na sala da sua casa? Está no seu quarto? Não, né? A gente tem que se acostumar ao trabalho remoto. A pessoa já foi provado na pandemia, foi comprovado que é possível as pessoas entregarem e performarem remotamente. Então, ou seja, não faz diferença se ela está na cozinha, ou se ela está no parque, ou se ela está num café. O importante é que ela Ou em esteja... outro país, né? Ou em Também. outro país, exatamente. Então, o importante, e eu acho muito legal que estava falando assim, eu sou super fã do remoto, por quê? Porque ele traz muita qualidade de vida para a gente. Né? Eu sou super a favor da gente cuidar da nossa alimentação, por exemplo, fazer comida em casa, tomar cuidado com a alimentação, isso tem tudo a ver com performance, ter tempo para se exercitar, tem tudo a ver com performance, líderes, exercício físico é muito importante, né? Libera os hormônios do bem-estar, então assim, combate o estresse, reduz o cortisol, a gente performa mais e a gente lida melhor com as pessoas quando a gente está bem com a nossa saúde como um todo. Então, você ter o tempo para se alimentar bem, para se exercitar, para estar com a sua família, fazer uma meditação, fazer um yoga, enfim, qualquer coisa que te faça bem, eu acho que você vai ficar bem no geral, como um todo. E o trabalho remoto, ele permite muito isso. Eu tive uma época na minha vida em São Paulo que eu ficava 3 horas no trânsito, 2 horas e meia. Então, o que sobrava? Claro que eu era uma líder estressada, claro que eu era uma pessoa Você já estressada. chegava no trabalho estressado, né? Chegava suando, eu tentava fazer reunião pelo carro, sabe? Conectava Bluetooth, fazia reunião pelo carro, enfim, porque pegava um baita trânsito, me atrasava mesmo, e chegava já correndo, já esbaforida, assim. Então, o remoto, ele permite muito isso, que você tenha
que você desempenhe esses outros lados da sua vida bem melhor. Só que, por outro lado, essa questão, voltando na questão da empatia, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande em relação às nossas pessoas. E é difícil, um pouco mais difícil, você ter essa percepção à distância. Eu acho que isso pode ser um dos, e acaba deixando a desejar, desafios. assim, né, do Sim. remoto. Você não pega aquele momento que a pessoa chega meio cabisbaixa, entendeu? Você não pega aquele momento que a pessoa está ficando estressada ao extremo e você precisa dar uma conversada para descompressar, né? Para desestressar, enfim. Então, pode ser realmente um desafio do remoto, essa questão da percepção. Eu penso assim, em alguns rituais, né? Claro que acho que não existe eu falo que não é uma pastelaria, né? Você vem, fala o bolo, pastel pronto e vai ser aquilo para todo mundo. Então, claro que olhando para os líderes que nos estão ouvindo, tem que ver se faz sentido para ele. Mas eu gosto muito, né, da parte de metodologia ágil. Então, por exemplo, né, a galera de TI tem muito daily, né, de manhã cedo. Isso pode ser um ótimo meio para você ver como é que tá a equipe, que eu acho que é um ponto muito importante que você falou até da câmera, né? Não significa que a gente não deve nunca abrir a câmera, né? Mas ter a empatia de falar, putz, não tô legal e tá tudo bem não abrir, e até fazer esse acordo com a equipe. Quando você não estiver bem, não tem problema, não abre e tal, mas quando estiver bem, abre, porque é legal, o olho no olho, a distância, né? Mesmo que seja o face-to-face, né? No remoto, face-to-face. você sente, é o que você falou, você traz uma informação, você sente como que a equipe tá. Mas, óbvio, sempre com aquele... Não precisa aquele acordo que você fala, nossa, tá escrito em pedra e não pode mudar nunca. Não. Né? De deixar a equipe à vontade de, mas se um dia em específico você não estiver legal, não estiver muito bem, tá meio down, tudo bem, não precisa abrir a câmera, né? Não se sinta pressionado para. Mas quando tá bem, vamos abrir, vamos olhar, vamos ver, né? Nossa equipe. Vamos ter essa Bom, troca. né? Uhum. Sim, e eu acho assim, você falou, né, do Agile, acho muito legal também, esse negócio de você ter o costume de trocar com a sua equipe. Então, seja no presencial, seja no remoto, tem que haver essa troca. Então, assim, seja uma vez por semana, um Gil Fix com o time, ou one-on-one. Às vezes o time é muito grande, por exemplo, né, o time que eu tinha, era impossível fazer um one-on-one semanal, mas com os gerentes, sim, né? Então, aqueles que reportam diretamente para você, uma vez por semana, marca uma meia horinha ou faz um Gil Fix e troca, tem essa troca, porque é mais fácil de perceber o que está acontecendo e ter essa percepção de se precisa falar com alguém em especial, perguntar se está tudo bem. E outra coisa também que me veio, Gabi, aqui, que tem a ver também com o Agile, definir metas. É muito importante, porque se fica uma coisa solta, remotamente, como que você sabe se a pessoa está performando? Como que a pessoa performa remotamente? Entregas, performance, entregas, certo? Então, se você tem metas bem definidas, claras, transparentes, e você faz follow-up dessas metas com uma regularidade, difícil frustrar. Sim. E não se torna aquele líder, né, que fica fazendo a microgestão, que não confia e fica o tempo inteiro, e aí, fez, e aí, como é que tá? Né? São encontros marcados para fazer follow-up, são encontros marcados para fazer o one-on-one. Eu falo que o one-on-one, assim, eu sou fã do one-on-one, independente, mas eu falo que mais do que nunca, é o que você falou, né, no remoto, o one-on-one, ele é o ponto de contato que você tem com a sua equipe, né? Então, Sim. não é só aquele momento para você desenvolver, né, trazer esses feedbacks positivos, negativos, mas é o teu momento, o ponto de contato que você vai ter, né, com ele. E é o que eu falo, tá cheio a agenda, saiba, né, é o que eu falo muito para os gestores. Tudo bem, a agenda é cheia, tudo mais, mas deixa marcado na agenda. E se você combinou, ideia é de você olhar, né, como gestor, que é o que você trouxe. O que eu consigo fazer? Putz, talvez, pelo tamanho da minha equipe, uma semana não vai dar, uma vez por semana. Então tá bom, vamos fazer cada 15 dias. Eu falo que assim, mais de um mês os líderes, né, os talentos diretos, mais que um mês, eu já acho que fica um pouquinho ruim, fica muito longe, mas pelo menos um muito mês, longe. né?
de você Sim. fazer um momento de marcado e coloca na agenda como se fosse a reunião com o cliente, né, externo. É tão importante quanto, porque é aquele momento de contato com a sua equipe, de saber como é que ele está, né, de ouvir um pouquinho dele, ouvir o feedback dele em relação à empresa, como é que ele está lidando com o remoto, se é uma pessoa nova, se está se adaptando, né, o que você como gestor pode fazer para ajudá-lo a passar por isso, porque a gente sabe, né, que é muito difícil para alguma... Tem pessoas que lidam muito bem, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade no início, acho que principalmente a galera mais júnior, né, que não foi... Sim. Acho que talvez agora, né, fazendo uma análise, talvez os mais novos que passaram por uma faculdade no remoto, talvez desenvolveu, né, eu acredito que provavelmente desenvolveu algumas skills e consiga lidar com isso. Agora, quem nunca veio, né, seja de um trabalho remoto, seja de uma faculdade no remoto, deve ser muito difícil o início, realmente, né, porque acho que mais do que nunca você tem que aprender a fazer uma autogestão, né? Sim, eu acho que aí que entra, né, a questão da sensibilidade. Você falou assim, o líder está muito ocupado, mas qual é a prioridade do líder? A prioridade do líder tem que ser a equipe, tem que ser gerir as pessoas. Então, essa é a prioridade do líder. Eu sei que, assim, é aquela coisa que a gente falou, nem sempre é tudo preto no branco, e às vezes está sofrendo uma pressão muito forte por entregas, por prazos e por faturamento, enfim. Mas porque se a sua equipe está trabalhando bem, você está trabalhando bem. Se a sua equipe está produzindo resultado, você está produzindo resultado. Então, assim, tem que estar muito atento a isso. A questão que você falou dos mais novos, eu refleti também um pouco, até pensei em estagiário esses dias, porque, pô, se você é estagiário, você chega lá na empresa, você não sabe nem sabe, qual é o andar que você desce, com quem que você fala, aquela situação super perdida. Imagina você sentado na sua sala, na frente de um computador, você não conhece os programas, você não conhece... Aí a gente tem que ter a sensibilidade de que, claro, não o líder sênior, mas o líder daquele estagiário tem que estar mais próximo. Aí vai ter que falar todo dia, não tem jeito. Marca de manhã o começo do dia, organiza o dia do júnior ou do estagiário com ele, e às vezes até volta no final do dia e repassa. Como foi, deu para fazer, conseguiu, não adianta, a pessoa acabou de entrar ali na empresa, você vai deixar uma semana sem falar com ela, aí rapidamente aquela pessoa vai se sentir desconectado daquela situação. Então é a sensibilidade, se você tem uma pessoa mais sênior, a pessoa se vira, te chama, uma pessoa mais júnior, você tem que dar mais atenção. E outra coisa que eu pensei também, o remoto, dependendo da situação, tem muitos momentos que você pode criar uma conexão com a sua equipe. Então, marca o café, se está na mesma cidade, não precisa nem ser no escritório, vamos marcar um café, vamos repassar aqueles pontos juntos, como é que tá? Aí no face-to-face, né, Gabi? Então, como é que tá? Vamos repassar aquelas questões, marca uma meia horinha, ou se é em outro estado, em outra cidade, eu marcava um almoço e dedicava um tempo com aquelas pessoas, porque daí você cria aquela Laço, conexão. né? O laço, a confiança, aí que tá. A confiança você não cria sabendo onde a pessoa tá, ou fazendo micromanaging, né? Micromanagement. Você cria com troca. É assim que você cria confiança. E se não criar confiança presencialmente, dificilmente vai criar remotamente e vice-versa. Eu não acho que o remoto que vai definir um bom funcionamento do time. Eu tive, nossa, pessoas performando lindamente que eu encontrava muito pouco. Muito pouco. E eu conheço casos, não na minha equipe, mas assim, durante a pandemia, que a pessoa foi contratada durante a pandemia, num outro país, recebeu o computador em casa, por correio, a equipe em outro país, e ela fez o onboarding remotamente, instalou tudo remotamente, e hoje está indo super bem na função. E criou-se um vínculo com o chefe, com o É o que eu líder e o falo. liderado, tudo remotamente. Não é um trabalho só do líder.
mas entra ali muito do RH junto, né? Então, seja às vezes até o líder, ele pode pensar em rituais novos, né? Trazer para o RH, fala o quanto teve sucesso, quanto foi bom, às vezes ver se não implementa para toda, né, para toda a empresa aquele ritual e não só para aquela equipe. Vai ter vezes realmente que é um ritual específico de uma equipe, porque dá mais certo, né? Tem a ver com a cultura daquela equipe, né? Com os links aqui daquela equipe, mas eu falo, o onboard ele acaba sendo super importante, né, para a confiança que o candidato, agora o novo, né, o funcionário tem com a empresa. Isso é a porta de entrada, é como ele vê a empresa. Então, se ele já chega desconfiado, né, se ele já chega não confiando, se ele já chega achando que é uma bagunça, provavelmente lá dentro é uma bagunça mesmo, né? Então, é o que eu falo, é um trabalho, acho que do remoto, para ter essa conexão, né, com o líder, com todos. E acho que também um outro ponto legal para a gente trazer é isso que você falou, né, do líder e tal. Eu acho que vale uma autoavaliação sempre, né, do líder, no sentido de, ok, eu falo que eu confio, mas essa é a minha atitude de verdade, né? Porque daí e isso cria uma confusão muito grande. A gente acha que não, mas sim, porque eu verbalizo uma coisa, mas as minhas atitudes são outras. Logo, eu mostro para minha equipe, tá, então qual que é a cultura? O que que é o certo? É isso que ele fala ou é isso que ele faz? E você cria um caos, né, ali na tua equipe. E você muitas vezes desmotiva. Então você fica entre o caos, o revolts, e os momentos de, é assim mesmo, paciência, e vou para o momento, para a fase de desmotivação total, de descrença. Então, eu acho que sempre vale, e acho que eu falo que também precisa os líderes tirarem um momento, colocar na agenda, né, para essa autoanálise, para eles se desenvolverem, para eles olharem o mercado, né, também bastante, que é uma ali o teu momento de autogestão como líder, né? Então, ok, o que eu estou fazendo realmente? As minhas falas bate com as minhas atitudes? O que eu estou mostrando para minha equipe, né? Então, eu acho que vale essa autoanálise também o tempo inteiro que os líderes têm que fazer, né? Ainda mais no remoto. Trabalho árduo esse de liderar, é desafiador, porque você está falando de autoconhecimento, e a gente tem falado muito de soft skills, hoje em dia, né, ali no topo da lista do bom líder, dos profissionais que se destacam. E soft skills, tem até o livro do Daniel Goleman lá, da Inteligência Emocional, um deles é autoconhecimento. E o quanto a gente se conhece? Isso é uma pergunta bem, né, bem profunda, bem íntima mesmo, porque às vezes você tem uma ideia do que eu sou. Ah, eu sou um líder assim. Ah, eu sou um líder, eu faço isso, eu não sei. Mas você se conhece no seu íntimo? O que certas situações te provocam? O que você intimamente está esperando que o seu time supra em você? Supra alguma insegurança? Supra algum medo? Então, é muito importante a gente conhecer e conhecer as nossas fraquezas também, porque a gente não vai aí derrubar essas fraquezas nas pessoas que estão ali com a gente dá aquele, opa, eu estou reagindo assim por conta disso, é coisa minha, esse pacotinho é meu, esse pacotinho não é do meu time. E esse autoconhecimento para o líder, assim, eu vejo como uma das coisas mais importantes, porque a partir do autoconhecimento você se auto-monitora, você se automotiva, você consegue ter empatia com o outro, você interage melhor com o outro, entende? Então, acho que vale aí também uma dica para os líderes, se cabe a mim, a terapia é muito importante. Sim. Ou a mentoria que você faz A também. mentoria, a mentoria. Eu realmente acho que a mentoria a gente tem que fazer sempre, mas acho que principalmente para aquela pessoa que acabou de ser líder, né? Eu acho que mais do que nunca uma mentoria, uma terapia vem aí como eu falo que é o primeiro, quase que se a gente pensar assim ali na bandeja de cursos que a empresa dá, ela deveria oferecer isso quando a pessoa se torna líder, porque exatamente pelo que você falou, né? O que a gente mais vê, principalmente no início, né, da carreira como líder, é líderes muito inseguros. E se você tem líderes inseguros, você tem uma equipe insegura, porque eu falo que é top-down, né?
A tua equipe, Cascata, ela é efeito complexa. cascata. Exato. Então, você vai Sim. ser inseguro, você vai ter uma equipe insegura, logo, a probabilidade dessa insegurança virar uma relação tóxica é um pulo, né? E logo, isso atrapalha a questão de inovação, né? Porque a base da inovação é você poder errar rápido, não ter o peso de errar. Porque se a gente erra rápido, a gente arruma rápido, você traz ideias, você não tem medo, né, de trazer ideias. E se você tem um líder que é extremamente inseguro, você vai travar o ato, não é nem a ideia, você vai travar o ato do outro trazer uma visão diferente, né? Perfeito, perfeito. Poda, né? Rola uma poda generalizada ali. E foi o que você falou. Um bom mentor, um bom coach, vai ter as ferramentas para detectar, às vezes, essa insegurança, às vezes, esse skill que precisa ser desenvolvido, e vai ter as ferramentas, e vai ter uma forma de mostrar para o líder, o porquê dessas situações, o porquê isso talvez esteja acontecendo, e também ferramentas para trabalhar isso. Lógico, em último caso, às vezes encaminhar realmente e falar, ó, precisa fazer uma terapia, ou se é uma coisa realmente para a pessoa criar a visibilidade do que está acontecendo. E sim, eu acho super válido. Hoje em dia a gente tem que investir no nosso desenvolvimento pessoal. Perfeito, Né? perfeito. Nessas ferramentas que a gente tem. Legal. Até aqui a gente trouxe, né, vários mecanismos ali para lidar com o trabalho remoto. E, Li, qual que você acha, assim, olhando para até tua experiência pessoal mesmo, o que você acha que é o maior desafio de fazer a liderança remota? Né? Quais são os pontos ali? Acho que tudo que você trouxe já é um desafio, né? Mas queria ouvir um pouquinho mais de quais são os pontos mais desafiadores desse estilo de liderança. Olha, eu acho que quanto maior a equipe, mais difícil vai ficando, porque realmente você vai criando linhas entre você e o restante da equipe. Então, você tem a primeira linha, a segunda linha, aí você perde totalmente a conexão, né, com os mais novos. Com os cargos mais baixos. Então, isso é um grande desafio, porque se você está ali no presencial, você tem um feeling de todo mundo, você tem um feeling de como o líder que você está liderando está gerindo aquelas pessoas, entendeu? Então, eu era gerente sênior, eu tinha gerentes. Eu acho Então, muito eles tinham legal equipe. dar um reforço nessa sua fala, porque eu achei lindo o que você trouxe, né? Você trouxe a questão de perder a conexão, não é perder o controle, né? Do tipo, lá da ponta, não é essa a preocupação, né? É o perder a conexão com aquelas pessoas. Eu acho assim, eu só queria frisar isso, né? Para quem está nos vendo aí, porque fala, mas isso é controle. A gente falou até agora, né? Que da questão do controle, não, isso não é controle. Né? Acho que É o queria frisar essa feeling. palavra, conexão. É o né? feeling. Já aconteceu comigo, assim, de alguns mais novos virem falar comigo e falar assim, eu me espelho muito em você, eu acho você demais. Eu falo assim, nossa, mas a gente fez tão pouca coisa junto, sabe? A gente entrou, sei lá, a pessoa estava 2 anos ali comigo e por ele ser gerenciado por um gerente da minha área, eu fiz 2 trabalhos, 2 calls, assim, e eu falava, nossa, que pena, porque é uma pessoa que se espelha em mim, mas eu tinha pouca consciência, às vezes, da presença e do desempenho dela ali, entende? E eu poderia ter influenciado mais, poderia ter... Enfim, eu acho que se a equipe for grande, aí você tem essa dificuldade mesmo, fica essa distância de alguns. A outra coisa que eu já tinha falado, que eu gostava de perceber, assim, de olhar e falar assim, alguém não está bem, sabe? Às vezes só de olhar você sabe. Putz, aquela pessoa não está legal. Vamos sentar, vamos conversar, tal. No remoto, por isso que a gente fala a câmera é chata, mas às vezes a câmera é necessária, porque a gente precisa ver como nossas pessoas estão. Né? Perde um pouquinho disso. Outra coisa é uma coisa pessoal, na verdade, que eu achava um desafio, que é separar os momentos de lazer e momentos pessoais dos momentos de trabalho. Por quê? Já me peguei... Gente, é o que eu falei, assim, a gente aprende
com os erros. Então, já me peguei comendo na frente do computador em 5 minutos, porque foi de uma reunião na outra, então você engole a comida e já entra na outra, ou você, tipo, acorda 3 minutos antes de uma reunião e não dá tempo de você... Gente, de manhã, eu, pelo menos, sou uma pessoa que de manhã eu preciso acordar, tomar um banho, respirar, tomar um café, ler uma notícia, tá, entrar. Mas aí, como já estava ali, ia direto, aí emendava uma coisa no outro e não tirava uma hora de almoço e, às vezes, quando eu via, 8 horas da noite ainda estava no computador. E aí, se você está estressado, como é que você faz? Porque você está dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua família, e aí como é que você vira a chave? Você tira aquela sua aura de estresse, de nervoso, de preocupação, aquela nuvenzinha cinza, é difícil mandar ela embora, assim, você está no mesmo ambiente. Então, isso é difícil. Isso é complicado, é uma quebra que o escritório tem, porque é um tempo, às vezes, que você sai, pega o carro, escuta uma música, para num lugar, compra alguma coisa, vai para casa, toma um banho, quebrou. O cérebro entende, né, que está mudando a figura, né? A figura agora eu vou para a figura ele e família. Eu acho legal que você trouxe isso fazendo uma autoanálise, mas eu acho que vale também para os líderes, porque muitas vezes eu vejo muitos líderes cobrando, né, a equipe de você responde, quer que a pessoa responda aquela hora, né? Aquele negócio de, ai, mas por que não respondeu? Então não tá trabalhando? Ai, tá dormindo, né? E tipo, às vezes não é porque, né, tem aquele negócio de, não, no escritório eu vejo, ele tá aqui, se ele não responder que ele tá fazendo outra coisa. Tá, mas em casa... Às vezes a pessoa tá sentada no escritório e ela tá em outra dimensão, entendeu? Não quer dizer que ela tá ali psicologicamente. Exato. Então eu falo que essa autoanálise, eu acho que também vale, né? Eu acho que mais do que nunca no remoto, o líder, o papel dele é de trazer essa autorreflexão, né, para sua equipe, de, tenha teu horário de almoço, né? Desligou, coloque, faça a sua rotina. Deu horário, desencana. Quando é no remoto, você não vai ver o computador só no dia seguinte. Tudo bem que o computador está na tua casa. Feche ele, veja só no dia seguinte, né? Então, eu acho que também vem do líder dar esse incentivo, essa reflexão, né? Claro, porque pensa, se você tem um líder que te liga 8h30 da noite, esperando que você atenda para resolver uma coisa super estressante, putz, aí o líder, ele realmente não está passando aquela coisa de, gente, vamos desligar, vamos descansar, vamos respeitar esse momento todo mundo. Eu acho que acontece. Tem situação que é muito difícil, ainda bem que eu me segurei, que eu ia falar um palavrão aqui, eu me segurei. Tem situação que é difícil, porque você tem a reunião no dia seguinte ali, 8 horas da manhã, com o board para apresentar um negócio, você não tem o número, você não tem a resposta, e aí? É questão de organização, mas assim, acontece pontualmente. E aí, se a sua equipe percebe de você que isso acontece uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 8 meses, eles vão estar com você naquela hora. Eles vão falar, ela nunca fez isso. Vou parar tudo, mesmo, né? Porque o negócio está pegando, ela nunca fez isso. Eles vão atender, entendeu? Então, toda essa questão de feeling. E outra coisa, foi importante a gente entrar nesse assunto, porque a gente está num momento que se fala muito de burnout, esgotamento, problemas de saúde mental. O Brasil é um país que sofre demais com isso. É uma realidade, as pessoas estão esgotadas. E olha que engraçado, né? A pandemia ficou todo mundo em casa. Todo mundo trabalhou de casa. Relax? Não, estava todo mundo com a cabeça desse tamanho. Então, a gente tem que cuidar das nossas pessoas mesmo. Tem que ter mais sensibilidade, olhar para essas questões assim, com carinho, com cuidado, não é frescura. Eu acho que um ponto também, Eli, que se você me permite, que não, eu acho que não entra no desafio, né, da liderança, mas eu acho que é uma mudança de mindset, que eu acho legal a gente trazer, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Eu vejo muito líderes e pessoas no geral, né, tipo, sendo líder ou não, bom, estamos trabalhando no remoto, a probabilidade que fica tudo muito mais misturado, porque muitas vezes você tá ali, você tem o teu canto, né, para trabalhar, para fazer a reunião, e às vezes você tem um filho pequeno, de 2 anos de idade, que para ele é difícil entender
né? Acho que talvez daqui a alguns anos as crianças já vêm, assim como já vêm mexendo no celular, elas já vão entender que não, papai e mamãe estão trabalhando, mas até então não existe isso. Tá em casa, não. Opa, ela tá ali para mim. E eu vejo as pessoas muito desesperadas, assim, se entra o cachorro, se entra o gato, gato é algo que não respeita muito, né? Se entra o gato, se entra o vai filho. digitando, o gatinho Exato. vai digitando. E entra o filho e faz aquele negócio, tipo, sabe, você vê no vários vídeos, vários memes, né, na época da pandemia, tipo, vai para lá, aquele desespero. Meu, somos pessoas, né? Eu acho que, assim como no presencial era, tipo, eu sempre falei, não existe você chegar na catraca e a tua alma fica lá. Ela vai subir com você para o teu Ela vai escritório, para subir, tua mesa. vai É subir. a mesma coisa, né? Você é funcionário, você é líder, você é mãe, você é pai, você é filho, você é irmão, você é pai de pet, né? Você é esposa, você é marido, enfim. As coisas às vezes se misturam e tá tudo bem. Eu vejo assim líderes ficando pé da vida se o filho apareceu ali, né? E as pessoas também desesperadas, porque nossa, não pode. Por que não pode? Né? Faz parte, é a bagagem completa da pessoa, ela é aquilo. É uma pessoa, não são várias pessoas. Não é a Exato. Elisa profissional, não é a Elisa advogada, não é a Elisa Tex, não é a Elisa mentora, é a Elisa, é uma pessoa. É muito difícil, a gente não tem esses botões para ficar apertando. E quando você está fazendo tudo de casa, mais ainda. Então, isso que você falou, eu sempre fiquei muito angustiada quando eu via criança berrando em call, assim, e a mãe, porque você sente pela mãe, você fala assim, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Né? Vai colocar a mão no... Tem que, sei lá, a gente tem que ter muita empatia mesmo, porque imagina se tá difícil para você, pensa para ela que está tendo que raciocinar, tentar raciocinar e dar uma resposta, falar em outra língua, com o neném dela gritando ali do lado. Não é muito mais fácil falar, ela Então, vai ser muito mais até produtiva em pegar, colocar no colo, porque às vezes a criança só quer isso, coloca no colo e continua a conversa, tá tudo e bem. continua a Acabou ela mesma, conversa. o pai levantar e vai embora. Né? E Sim, uma sim. vez eu estava numa live e isso aconteceu. Era o filho veio pequenininho e ela agiu com tanta naturalidade, eu achei a coisa mais linda, né? Disso. Lindo, Veio, tal, ele até perguntou o que você tá fazendo. Ela falou, tô fazendo uma live. Ah, tá bom. Ela falou, quer ficar aqui? Quero. Ficou ali ouvindo, daqui a pouco ele levantou, foi embora. E tá tudo bem, né? Atrapalhou a entrega dela da live? Nem um pouco, ao contrário, né? Mostrou até essa delicadeza, essa empatia, né? Esse ser humano, né? Acho que é algo sim. que cada vez mais a gente está falando, principalmente os líderes, né? Deles serem Sim. humanos e não, né, robôs que fazem ali, segue aquele script, tem que ser assim, aquele negócio enrijecido. Não, você é humano, né? E cada vez mais a Sim. gente espera de uma liderança empática, humanizada. E vulnerável também. E vulnerável que também, exato. somos todos seres humanos, com os nossos Exato. defeitos, nossas vulnerabilidades. Então, eu acho que, ainda bem, eu sou de uma época aí que não se falava sobre isso, sabe? Eu não sou tão velha assim, mas 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu estava aí começando no mercado de trabalho, ninguém falava, eram palavras secretas, né? Então a gente foi aprendendo muito, assim, é o que eu falo, eu também errei muito como líder, em acolher, sabe, as diferenças entre as pessoas, as diversidades. Você estava falando esse negócio das mães com criança pequena, a gente erra muito, sabe? Mas eu acho que o importante é a gente aprender com o erro, evoluir e criar consciência sobre essas questões para sermos melhores líderes e melhores seres humanos, né? No fim de tudo. Perfeito. E Li, tem alguma coisa assim que você acha que é melhor pela liderança no remoto? Tem algum ponto que você fala, isso daqui eu acho melhor ser líder nesse aspecto no remoto do que no presencial? Eu acho presencial mais difícil. Não sei se você tem essa resposta, porque também eu acho que assim é uma questão de que
muito novo, né? Essa questão de líder no remoto. A gente aprendeu a ser o líder no presencial. Então, claro. A gente ficou mais dinâmico como líder no remoto, eu acho. A gente ficou mais ágil, mais dinâmico. A gente quebrou umas barreiras importantes, porque antes era assim: gente, precisamos fazer uma apresentação. Todo mundo pega um voo, aluga hotel, pegamos uma sala de conferência, então vem a pessoa da China, a pessoa da Índia, a pessoa da Alemanha, a pessoa de São Paulo, fica numa sala de conferência, todo mundo do jet lag, e um ali coordenando a apresentação, não sei o quê, e todo mundo falando. Hoje em dia é assim, ó, pá, coloca mais todo ágil, mundo né? Ali. Mais ágil, coloca para que isso, entendeu? Para que fazer as pessoas se deslocarem? Para que esse custo também para a empresa? Pensa. Então, e hoje assim a gente não vê essa dificuldade. Tem que marcar uma sala de conferência, todo mundo está junto para a gente produzir isso aqui. Não, a gente usa essas ferramentas hoje, essa tecnologia que a gente tem, coloca todo mundo rapidamente junto ali, resolve e pronto. Maravilhoso. Né? E fora a questão que eu te falei, a questão pessoal, para mim, eu acho que a gente vive melhor. A gente tem mais tempo para cuidar da gente, da nossa família, para viajar, para projetos pessoais. Então, eu acho bem legal. Top. Um E ponto alto. Foi também um outro ponto, né? Você falou isso, me fez pensar. Fomos obrigados, né? Mas eu vejo como algo positivo, a desenvolver novas competências para lidar com o remoto, né? Seja independente ali de ser líder ou não, de você aprender a fazer essa autogestão, saber distribuir, né? Ter a sua organização, né? Para quais são as minhas prioridades. Então, hoje a gente vê pessoas muito novas tendo que ter esse mindset, coisa que antes era esperado, né? De cargos maiores. E até a própria tecnologia, e aqui o celular, né, as ferramentas que hoje existem, hoje você compartilha a tela no computador, no celular, enfim. Então, eu acho que um lado positivo é esse. A gente pode ter sido no início, no susto, né? Estamos ainda engateando. Forçou a gente a isso, forçou. né? Não, você vai me mandar o documento por e-mail? Não, muda no folder. É documento compartilhado, gente. Não, peraí, não tem isso de mandar para um, faz todo mundo ao mesmo tempo ali, coisa que antes a gente tinha até um pouco de preguiça de aprender, eu acho. Exato. E aí, com esse desafio, a gente foi forçado a evoluir nesse sentido. Bom, né? A gente desenvolver novas competências é algo, eu não sei, eu vejo algo como positivo. Novos skills, definitivamente. Top. Combinado, Eli. Que delícia de live, meu. Muita coisa. Gostoso, esse assunto é bom. Exato, gostei. Mais uma vez, queria te agradecer dessa live com a gente. Acho que você tem aí muito a agregar e uma bagagem enorme. Então, é um prazer, né, em fazer uma live, compartilhar ideias, pensamentos com você. Queria agradecer imensamente de você ter topado. E acho que vale, né? Você falou ali da tua passagem, né, na Big Four, na BMW, mas acho que vale você também contar a questão, né, da tua mentoria, que hoje você dá mentoria para liderança, para as pessoas saberem e tudo mais. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que até pulei nessa essa parte aí quando eu estava contando da minha experiência. Então, eu tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela UNESCO, muito por essa paixão de trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas, eu acabei me interessando e estudar mais essa parte do ser humano e desenvolvi uma mentoria para profissionais da área financeira, normalmente mais voltado para líderes mesmo, que também precisam se preocupar com essas questões de gestão. E é isso, eu estou fazendo isso hoje. Ai, que legal. E remoto, né, Eli? Exatamente. Totalmente remoto, totalmente remoto. Tem aquele horário ali separado. Facilidade de horário para todo mundo. Exato, ele não precisa se deslocar para ir até um lugar, não, faz remoto, aquele horário, remoto. Às vezes, ali do almoço, que dele é prolongado, ele já mata ali, né, uma mentoria. Isso. Importante dedicar esse tempo, né? Se dedicar esse tempo pro desenvolvimento pessoal. Bem importante mesmo. É o que você falou. A gente ninguém nasce sendo líder, né? Algo que é construído, vai aprendendo.
E mais do que nunca, né, se é algo que é construído, a gente precisa ter ferramentas, né, ali para nos dar apoio, para realmente ser o melhor líder que podemos ser, né, que a gente possa ser. Sim, que a gente consegue ser no final Consegue das ser, contas, exato. que a gente consegue ser. E é isso, eu que agradeço, Gabi, foi muito, muito gostoso mesmo, esse bate-papo, espero ter conseguido contribuir um pouquinho para quem vai assistir a gente. E acho que quem tiver alguma dúvida, quem quiser trocar mais ideia também, a gente pode deixar nossos contatos, alguma coisa assim, né? Se você gostou desse vídeo, pode deixar aqui o comentário pra gente, deixe sua dúvida que a gente passa para Eli e assista esse vídeo na íntegra no canal do YouTube.